Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, que eu costumo falar que é o melhor em Três Lagoas e região. Eu sou Tainá Teodoro, estamos aqui para mais um episódio de podcast e hoje para falar de um tema extremamente importante, da importância da psicopedagogia no desenvolvimento das crianças neurodivergentes. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Maiara. Maiara, seja muito bem-vinda, viu? Quero que você se sinta em casa. Hoje vamos falar desse tema extremamente importante e quero que você se sinta extremamente à vontade. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês hoje e contar um pouquinho da minha trajetória. Maiara, hoje estamos aqui com a Mari, que é sua parceira também. Sim. Ali na Clínica Arco-Íris, né, Mari? Seja muito bem-vinda novamente, você já é de casa. Mari, seja bem-vinda e se sinta à vontade mais uma vez. Obrigada. Pessoal, é um assunto show de bola que a gente vai estar vendo hoje. A psicopedagogia é uma área muito importante, não só no ambiente escolar, mas também no ambiente clínico. Então, a gente vai ouvir um pouco a história da nossa amiga Maiara e vai ser gratificante ouvi-la. Maiara, vamos começar aí. Eu quero entender um pouquinho, conhecer a sua trajetória, sua história, né, Maiara? Sim. Me conta um pouquinho quem é a Maiara, qual a história da Maiara, quando surgiu o interesse pela psicopedagogia? Olá, meu nome é Maiara Alves, eu sou psicopedagoga clínica institucional. Eu trabalho na área da educação há mais de 15 anos. Comecei muito novinha, né, entre os 18 e 19 anos, e logo comecei a dar aula de robótica. E durante essas aulas de robótica, eu comecei a perceber as dificuldades dos alunos, né? E surgiu a vontade, a curiosidade de buscar estratégias para ajudá-los. E foi aí que eu comecei a fazer a psicopedagogia, né? Na época, eu não comecei a atuar, né? Continuei nas aulas de robótica, mas sempre foi um sonho. E após o nascimento da minha filha, eu resolvi, né, ir atrás desse sonho e, graças a Deus, hoje eu estou realizando, né? Muito feliz. Estou trabalhando agora na Clínica Arco-Íris. E também eu gostaria, né, de aproveitar aqui para falar da nossa novidade na Clínica Arco-Íris, que é a inclusão da robótica, né, para as nossas crianças. Que legal, Maiara. Agora vocês estão trabalhando com essa parte lá na Clínica Arco-Íris também. Sim, né, a robótica, ela trabalha várias habilidades, então, assim, é muito importante para as nossas crianças, né, ela trabalha o raciocínio lógico, a memória, a atenção, né, o foco, o trabalho em equipe, então, assim, é muito rica, né, e isso ajuda muito os nossos resultados. E como surgiu esse interesse seu em trazer esse desenvolvimento para as crianças neuroatípicas? Como que foi que surgiu esse amor, essa paixão por essa área? Maiara, me conta um pouquinho. Então, foi mesmo na época, né, em que eu dava aula de robótica, percebendo as dificuldades das crianças, né? Eu queria fazer algo para poder ajudar. Para contribuir, Sim. né? Foi nessa área que você começou a se apaixonar por isso e querer contribuir nessa área. Sim. Maiara, é muito lindo ver pessoas que realmente amam o que fazem, né? E, assim, a gente percebe que na área das crianças neuroatípicas tem que ter amor pelo que faz. Sim, com e certeza. A gente percebe que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com crianças neuroatípicas, elas realmente amam o que faz, ou tem um caso na família, ou uma história por trás. Sim. Geralmente são pessoas apaixonadas por essa área. Sim, E assim é com você também, né, Maiara? Sim, eu posso dizer que eu sou extremamente apaixonada e até, assim, é difícil, às vezes a gente precisa, né, parar de atender algum paciente e a gente cria um vínculo tão grande, né, tanto eles quanto a gente que atende também, e eu amo o que eu faço. Então, assim, para mim é até difícil, às vezes, deixar de atender, né, porque eu crio um amor muito grande por eles. Sim, a gente se apega. E eles também, Sim. Eles criam um vínculo muito grande com as Muito. pessoas ali da clínica, né? Eu vejo, até pelos meus filhos, né, Mari? Eles se apegam ali. E eles se apegam de uma forma que, assim, eles chamam, eles pedem pra chamar pra aniversário. Eles querem que faz parte da vida deles Desse fora jeito. dali também, né? Sim. É muito legal isso, essa conexão que cria. E essa interação de vínculo também sustenta o nosso trabalho, porque certeza. hoje uma terapia, né, que a gente trabalha o multi, né, que é multidisciplinar, quando a gente trabalha essa interação, que todos os profissionais criam um vínculo com essa criança, com essa família, o resultado sempre é positivo. Nós temos um resultado, assim, quase total de positividade, porque trabalhamos em equipe, e a equipe não é só clínica, a equipe é escola, é família.
Mayara, deixa eu só perguntar algo para ela rapidinho, Mari. Como você descreveria a psicopedagogia? O que é a psicopedagogia? Para explicar certinho, para as mamães, papais entenderem como funciona o seu trabalho, no que ele ajuda, o que seria a psicopedagogia, perdão. Sim. Bom, a psicopedagogia, né, ela é uma área que estuda os processos de aprendizagem, né? Nós investigamos, né, os casos de dificuldades e buscamos estratégias, né, para que a criança ou adolescente, ele aprenda de forma mais eficaz. E ali na hora de atender um paciente ali na clínica, já de primeira, você tem essa facilidade de criar uma conexão com o paciente, você consegue sentir a dificuldade dele ali já de cara, porque tem pacientes que são mais retraídos, Sim, né? sim. Há casos, né, e casos, às vezes, sim, tem aqueles pacientes Se conecta melhor, sim, né? e tem outros que demoram um pouquinho, né, até para fazer essa criação de vínculo, né, e pra gente observar melhor eles, né, às vezes demora, sim, um pouquinho. Uma dúvida minha agora, na psicopedagogia, você vai acompanhando essa criança até Sim. qual idade? Como é que funciona? Olha, normalmente vai até o ensino médio, né. Nossa, que legal, Mari. Então, Interessante. ela vai acompanhando até o ensino Sim. médio, essa criança. É necessário essa criança fazer esse acompanhamento quantas vezes na semana? Ou é de criança para criança? Como funciona? Sim, é de criança para criança, né. Depende muito, Sim, né? depende, De é cada individual, sim. E o interessante também é falar que quando a gente fala em psicopedagogia, existe, né, Mayara, uma confusão muito grande, muito Sim. ambígua com os pais, né, em determinada situação. Porque para eles, a psicopedagogia é o reforço, né? Que a gente tanto trabalha em sala de aula. Então, era interessante a Mayara explicar também, e a gente está aqui no mesmo posicionamento, mas está falando que, né, a psicopedagogia, ela tem uma diferença do reforço pedagógico. Você explica pra gente, Mayara, a diferença? Bom, a diferença, por exemplo, do professor que ele ensina o conteúdo, né? Nós, psicopedagogos, nós vamos investigar os casos de dificuldade, né, na aprendizagem. Vamos fazer uma investigação, aplicar a avaliação, né, e depois intervir. Então, é diferente. Na psicopedagogia, você busca entender como aquela criança aprende. Sim, de forma única. É Porque cada exatamente criança, isso, né? É diferente, é única. Sim. E ali na psicopedagogia, você vai organizando a forma como ela consegue entender, como ela Sim, consegue aprender. ter o aprendizado com mais eficiência. E isso é um conjunto até com o professor, né? Sim. Acaba sendo um conjunto, porque aí você vai passar isso para a escola também. Sim. Tem essa conexão, né, Mari? Tem. E é muito importante, né? O alinhamento entre o psicopedagogo, a escola A partir e a de qual família. idade que você me disse que é importante já iniciar um acompanhamento? Olha, a partir até dos 2 anos já, pequenininho, Nossa, né? que legal. Sim, né? Vai depender o quê? Dos alertas, né? Das dificuldades que essa criança apresenta, né? Então, já pode começar desde cedo, a partir Mayara, dos 2 anos. Me responde uma dúvida Uhum. a respeito da idade. Você falou que é 2 anos. A partir de qual momento que eu posso já ligar o meu alerta ali numa criança de 2 anos? Que você me fala assim, o primeiro alerta que eu já posso procurar ajuda de um profissional na psicopedagogia. Bom, corta. Você quer que eu responda? Pode ser. Que é o olhar, Então, né? joga a Mas vamos lá, pergunta eu não pra mim, tenho... então. Refaz a pergunta, eu respondo. Vamos lá. Você quer deixar a menina... Sem dúvida. Mas assim, é porque... o nervosismo, filha. Vamos lá. Meu primeiro dia também. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar pra Mari. Mari, me fala uma coisa, me tira uma dúvida. Ela disse que a partir dos 2 anos, né, pode ser necessário já iniciar um acompanhamento na psicopedagogia. Em qual momento que eu posso ligar o alerta ali numa criança de 2 anos? Que eu posso dizer assim, é necessário um acompanhamento? Mari, quais os primeiros alertas? Normalmente, quando a criança vai para a parte da psicopedagogia, a gente vai estar trabalhando com essa faixa etária com o desenvolvimento motor. Então, a gente vai trabalhar coordenação motora fina, grossa, ampla, auxiliar a criança nesse desenvolvimento motor junto com o psicomotricista, junto com o terapeuta ocupacional. Trabalhar neurologicamente essa questão da Cortei. Da psicopedagogia. Trabalhar essa questão da psicopedagogia ampla, né, com outros profissionais, vai auxiliar com que essa criança também, no futuro, possa ter uma boa coordenação motora.
nessa faixa etária, nós não trabalhamos com a alfabetização propriamente dita. Nós vamos trabalhar e nós vamos inserir, basicamente, a parte da coordenação motora para que ele desenvolva os outros critérios que vão surgindo. A gente brinca até, né, Mayara? Uma criança, para ela pegar um lápis, quando ela estiver com uma faixa etária de usar o lápis, de brincar, de sair lá do gizão de cera, dos lápis mais grossos, ela precisa trabalhar o movimento de pinça. Então, como eu trabalho o movimento de pinça? Eu vou auxiliar o meu profissional, eu vou trabalhar em conjunto com o meu profissional na coordenação motora fina dela. Várias atividades com que aquela criança tenha que fazer esse mesmo movimento. Tem criança que não consegue ter um caminhar, né? Ela tomba muito, ela cai muito. Então, trabalhar a coordenação motora ampla, né? Ela vai auxiliar nessa faixa etária. Então, às vezes chega a criança pra gente que ela já reconhece cores, números com 2 aninhos. Eu até brinco, pai, calma, vamos trabalhar cada qual no seu horário, né? No seu momento. Sim, os meus mesmo eles sabem. Cronologicamente. Mas, geralmente, quando a gente trabalha com essa faixa etária muito mais nova, né? A criança já tem um diagnóstico. Provavelmente ela está fazendo uma avaliação para um possível TTAH ou para uma possível TEA. Haja vista, né, que o TTAH também, um diagnóstico concreto dele é quando ele já está, né, no período educacional, já está entrando na página da alfabetização, mas é interessante já estar trabalhando também com ele tudo isso. E aí, me surgiu uma dúvida em relação à psicopedagogia. A gente sabe que o psicólogo trabalha em questões emocionais, o pedagogo no ensino, né? As questões de conteúdo e tudo mais. Agora, o psicopedagogo, ele faz essa ponte entre os dois. Então, de que forma ele intervém na parte emocional da criança? Quer responder? Pode. Bom, na baixa autoestima, às vezes a criança, né, os pais falam, meu filho, ele não tem interesse nos estudos, né? Ele está desmotivado, ele não quer ir. E às vezes não é isso, né? Então, assim, o psicopedagogo, ele vai investigar o que está acontecendo para essa criança ela estar desmotivada, né? Então, às vezes a dificuldade na aprendizagem causa, né, essa baixa autoestima. E isso precisa, né, ser tratado na psicopedagogia. Então, um dos alertas também, foi até interessante essa pergunta, um dos alertas pode ser até o desânimo em ir para a escola. Sim, com certeza. Em aprender. Então, isso tudo pode significar a necessidade de um acompanhamento da psicopedagoga, no caso, né, Mayara? Lembra que a gente sempre fala, né, nos episódios anteriores, que a escola, ela é um elo muito, muito grande para nós. Quem observa quase basicamente que essa criança, ela está tendo alguma dificuldade de socialização, de aprendizado, é o professor. Então, o professor, para nós, ele é um elo muito grande, ele que traz isso, ele que chama os pais e que acende um alerta maior. Pai, algo de errado está acontecendo. E, geralmente, o que o pai faz? Ele, né, quando está na faixa de alfabetização, basicamente ele fala, nossa, vou colocar um reforço pedagógico, né? Vou colocar um reforço porque meu filho não foi alfabetizado como deveria ser. E aí a psicopedagoga entra na parte emocional, na parte pedagógica e ela vai observar, né, a dificuldade dessa criança. Será que é só pedagógica? Será que essa criança não está trazendo outro tipo de dificuldade que possa ser um transtorno neurológico? E problemas no emocional também pode influenciar em tudo isso, né? Com certeza. E você também faz esse diagnóstico, Mayara? Sim, nós fazemos. Então, através da psicopedagogia, a gente consegue já ter um diagnóstico ali, se a criança tem necessidade de um acompanhamento, talvez, na parte emocional, no psicológico mesmo. Sim, no caso, uma suspeita, né, de diagnóstico. Nós aplicamos a avaliação e aí tem a suspeita, né, nos resultados da avaliação. E você encaminha já para outro parceiro para continuar a mãe ou pai leva, né, para o médico essa suspeita de diagnóstico e depois quem fecha é o médico. Aí faz a avaliação, né, neuropsicológica, como a nossa parceira anterior, a Ginalva, comentou,
o psicólogo, ele não dá um laudo, né, para essa criança. Quem faz isso é o CRM, é o médico. Então, é o né? psiquiatra, é o neurologista. Sim. Claro, né? Se você mora numa cidade do interior e não tem esses profissionais, não tem como ir, a lei, ela dá para você o direito de você procurar, sim, um pediatra, o médico da família, alguém para que possa estar te orientando dessa forma. Mas essas avaliações, para ser mais concretas, ela tem que ser realizada pelo neuropsicólogo. E o neuropsicólogo também, ele não vai dar um parecer final, ele vai te dar uma suposta observação e quem vai realmente dar esse último veredito, como diz, né? Como os pais, infelizmente, acabam achando isso, mas é como a gente sempre fala, é uma abertura para uma porta, é o médico. Ô Mari, deixa eu te falar, e em relação à psicopedagogia, de que forma ela atua com crianças atípicas? Porque a gente estava falando do desenvolvimento natural de uma criança, que pode interferir em questões emocionais, como a gente comentou aqui. A psicopedagogia, ela atua tanto com crianças neuroatípicas como com crianças, né, atípicas. Então, de que forma ela atua com as crianças que são neurodivergentes já, TEA, dislexia, né, que a gente sabe que tem muitos casos. De que forma ela atua nesses casos? Eu vou passar essa pergunta para a Mayara. Bom, nesses casos, né, de crianças neuroatípicas, nós trabalhamos com um olhar mais cuidadoso, né, com atividades adaptadas, né, e buscando estratégias. E na avaliação, Mayara, quando você atende uma criança neuroatípica ou com dislexia, você consegue, nessa avaliação, ter uma noção da quantidade já de primeira ou tudo é uma constância aos poucos? Nós falamos que é um passinho de tartaruga, né? Tudo bem? Tudo aos poucos, sim. E cada criança, ela é única, né? Então, já teve algum caso que você se emocionou com uma evolução rápida? Sim, com certeza. Vários casos já da criança começar a se sentir incapaz, né? E sair da clínica, assim, sendo independente, com a autoestima elevada. E isso é gratificante. Eu acredito que isso é o gás que dá para continuar, certeza, né? É o que nos sim. faz, é o que nos motiva a continuar. Acredito Sim. que para vocês é dessa forma. Eu vejo por mim, porque quando eu vejo cada evoluçãozinha, nossa, eu choro, fico, meu Deus. Cada coisinha, às vezes, um detalhe bobo, que para outras pessoas falam, nossa, ele cantou, ele fez isso. Gente, pra mim isso é gratificante demais. Nós que somos mães atípicas sabemos o quanto é gratificante cada evolução e a importância dos profissionais da área. Sim. A psicopedagogia ajuda também em relação aos pais? É necessário, às vezes, uma intervenção em relação à família ou só a criança mesmo? Sim, como eu falei, né? Tem que ter um alinhamento dos profissionais que atendem essa criança, não só do psicopedagogo, mas todos os profissionais, a família e a escola, né? A família ajuda muito, primeiro, né? Buscando ajuda, porque às vezes o atraso também em buscar ajuda, isso acaba atrapalhando, né? No desenvolvimento dessa criança. E criar rotinas, né? E evitar rótulos também. Ah, meu filho, ele é preguiçoso. Meu filho, ele é incapaz. Gente, não é assim, tá? Busquem informações. Mayara, em relação ao TDAH, já vou lembrando do quadro anterior, né? Que no nosso episódio anterior falamos muito sobre TDAH. Sim. Que às vezes passa despercebido. A criança, às vezes, é uma criança que dá muito problema na escola, que não consegue ficar sentada, conversa muito com os coleguinhas. E as pessoas, às vezes, acham, é uma criança bagunceira, teimosa, birrenta, sem regras. E, geralmente, ela precisa de um ensinamento diferenciado ali, com acompanhamento. Ela tá sendo mal compreendida, né? Conversamos muito sobre isso, né, Mari? Muito. E aí, agora eu quero te fazer uma pergunta, Mayara, a respeito dessas crianças com TDAH, que tem uma dificuldade muito grande de ter foco. Como é feito a intervenção na psicopedagogia? Bom, a intervenção com crianças, né, com TDAH, nós buscamos estratégias, né, para que essa criança melhore no foco, na concentração e também na impulsividade e hiperatividade. Geralmente a criança, ela com TDAH, ela já tem essa impulsividade, irritabilidade, isso Sim. tudo é trabalhado com atividades. Sim. Lá na clínica, você consegue auxiliar as crianças com TDAH também. Mayara, me explica um pouquinho como funciona esse processo de avaliação da psicopedagogia. Bom, eu inicio, né, com a entrevista com os pais. Sim. Após a avaliação, né, a aplicação de testes para essa criança ou adolescente. Depois, a devolutiva com os pais, né? E assim, iniciamos as intervenções.
E quanto tempo, geralmente, esse processo, Mayara, como funciona? Bom, a avaliação, tudo depende também da criação de vínculo, né? Eu preciso primeiro criar um vínculo com essa criança ou adolescente para depois iniciar as avaliações, né? Para poder ter um resultado, né? E a avaliação, ela em torno de 10 sessões para dar uma devolutiva para os pais. Sim, geralmente, esse tempo de 10 dias, os pais, quando você vai passar dificuldades, já teve algum caso que o pai não aceitou bem? Olha, incrivelmente não teve, porque quando eu começo a ler o relatório, o pai olha para mim e fala, nossa, Descreveu meu filho, quem é a sim, criança. Sim. Essa avaliação psicopedagógica, quando a Mayara faz, ela levanta também várias suspeitas que a gente tem no dia a dia. Nós falamos de transtornos. Então, nós temos vários transtornos, né, presentes hoje. E nós temos o transtorno do aprendizado, né, que ele também, hoje, ele entra como um transtorno. Entrando como um transtorno, a gente também acaba trabalhando com essa criança de uma forma diferenciada. A escola precisa observar que essa criança ela tem um transtorno de aprendizagem. O que é um transtorno de aprendizagem? Basicamente é a dificuldade do aprender. Ele não é só uma dislexia ou uma descalculia. Ela vai ter dificuldade de apresentar a dificuldade no todo, né? Então, entra como um transtorno também. Esse transtorno, ele É considerado uma neurodivergência, é Mari? considerado uma neurodivergência, tá? Sim. Ele possa, sim, diminuir, como a terapia ABA para uma criança autista, para uma criança TH, ela vai começando a ter mais facilidade no aprender, porque a gente vai ensinando para ela formas de aprender, formas de se concentrar, forma de ter uma mais facilidade para se organizar ali na parte da educação. Chega uma hora que vai diminuindo, como quase todos os transtornos que a gente vê presente. Mas ele entra também dentro do transtorno de aprendizagem. Mari, como eu e a Mayara havia comentado agorinha, é importante que os pais procurem ajuda desde ali dos 2 anos de idade, né? É muito necessário esse acompanhamento, porém muitas das vezes não entra com esse acompanhamento ali na fase dos 2 anos. Geralmente é tardio, né? Essa percepção da necessidade de um acompanhamento da psicopedagogia. Mas, Mari, no TEO a gente sabe o quanto é importante, a gente já comentou nos episódios anteriores, essa intervenção antes, né? O quanto antes. Na psicopedagogia, você, como também proprietária ali, que tem trabalhado nessa área já há muitos anos, você acha que tem muito impacto a criança procurar ajuda tardiamente ou não? Como professora, sim. Né? Geralmente, os pais deixam para fazer essa procura quando entra na faixa da alfabetização, propriamente dita, que é lá no primeiro aninho. Mas a criança, ela entra no período educacional, na pré-escola, com 4 anos de idade. Então, com 4 anos de idade, essa criança ela já vem apresentando para a gente uma dificuldade pedagógica. Trabalhar cores, né? Quando a gente trabalha do 4 aos 5 aninhos, quase 6 aninhos, é o lúdico, é o brincar, é o reconhecimento, é o se conhecer, é conhecer o outro, é conhecer o grupo. Mas a gente já começa a observar que essa dificuldade que ele vem apresentando vai surgir efeito na fase pedagógica do 1º ao 3º ano. Então, a gente às vezes chama os pais, né? Olha, poderia fazer, não um reforço pedagógico propriamente dito, mas um acompanhamento para estruturar essa dificuldade que ele está apresentando. Quando chega na fase do 1º ao 3º ano, que é a fase gritante da pedagógico, mesmo de reconhecer de tudo, aí os pais, eles entram em desespero. E aí vem os famosos rótulos que a Mayara falou. Meu filho é burro, meu filho é preguiçoso, meu filho não aprende. O pai, ele se autoculpa, né, que ele não observou isso antes. Então, eu volto a falar. Então, assim como o TO, o impacto é gigantesco. O impacto é gigantesco. E em todas as áreas, tanto como a terapia ocupacional, como a psicomotricidade, como a terapia ABA, como a fono, a psicopedagogia, é no geral. A importância da intervenção precoce é necessária. Nós fazemos a intervenção precoce desde que a criança nasce, desde o bebezinho. Então, quando a criança nasce com uma cegueira,
ou uma surdez, a gente já inicia a intervenção precoce dela no amamentar. Já começa a trabalhar essa intervenção precoce desde então. Quando ele chega na faixa etária de 4 aninhos, que vai para a escola, precisamos aguçar ainda mais. E quem entra nesse processo? É o psicopedagogo, é o professor. Ele que vai estar ali auxiliando essa criança nesse desenrolar na parte educacional. Mari e Maiara, agora eu vou fazer uma pergunta voltada às duas e vocês me falam quem vai responder. Porque eu acredito que as duas tenham essa percepção para me responder essa pergunta. É uma dúvida que, assim, os pais geralmente, com certeza, devem perguntar no dia a dia de vocês, frequentemente, em relação às atividades. Vocês conseguem me dar exemplos práticos de quais atividades são feitas, principalmente para desenvolver o aprendizado daquela criança com TDAH, com falta de foco ali na aprendizagem? Qual os exemplos práticos que vocês conseguem me dar? Alguns exemplos das atividades feitas ali. Pode falar? Então, nós utilizamos atividades lúdicas, né? E jogos também, como jogos da memória, quebra-cabeça, de acordo com a necessidade de cada criança. Existe também, né, Maiara, várias formas que a gente vai passando para os pais, várias dicas que a gente faz, né, para os pais, fazendo em casa, para que eles né? façam em casa Sim. também. Parece que é umas coisas assim, meia sem lógica, mas fulano, vai lá na cozinha, tira todas as tampas da Tupperware, de todas as Tupperwares que a gente tem em casa, de tudo, e aí você vai recolocar, entendeu? Porque é um processo de tempo, é um processo de concentração, de observação, né? Ele vai precisar ter foco. Então, busca para mim um copo de água. Quando você está iniciando com o processo de uma criança, a gente trabalhar uma criança com TDAH, que é o que a gente vai estar falando mais vezes sobre, né? A gente precisa dar para ele 2 ordens, tá? Não adianta eu colocar para essa criança, até para esse adolescente ou até para essa pessoa adulta, muita ordem. A gente já vê muito as brincadeiras do Instagram, né? Sim. Se eu tô limpando a casa, se alguém manda eu fazer tal coisa, eu deixo o balde lá no canto. Eu faço isso muito. Muito, né? Eu deixo o balde lá no canto, aí eu vou fazer... Aí o telefone toca, eu batendo o telefone, aí algo ficou no fogo. Isso, aí eu esqueço de desligar. Aí a minha água né? do café Aí seca, eu lembro do balde que ficou exato. ali, aí eu vou pegar de novo e assim vai. Para que isso não aconteça, a gente precisa trabalhar com rotinas. Sim. Rotina, pai, não é só para criança que tem autismo. Rotina é para todos. Então, a gente precisa trabalhar a rotina. Precisa mostrar para que essa criança como será o passo a passo. Eu tenho lá na clínica uma menina lá que eu acho muito engraçada. A gente conversa com ela. Eu falo menina porque eu chamo ela de menina mesmo. Como que você faz a leitura? Do jeito que você me ensinou, tia. Eu ensinei a ela a fazer o seguinte. Você pega uma régua que não seja transparente. E aí eu vou colocar pontinho linha por linha, para que eu faça essa leitura. Ela já está no ensino, no Fundamental 2, né? Por quê? Se o texto for um texto muito grande, no final ela não vai saber nem qual é o início da história. Né? Se eu não consigo fazer uma leitura dinâmica, eu também não vou conseguir responder meu questionário. Então, eu vou ler linha por linha. Se eu não fizer isso, às vezes o que vai acontecer? Eu estou lá na primeira linha. Quando eu ver o meu olhar, eu vou lá para a segunda ou para a terceira linha. Então, eu perdi o meu foco. Eu preciso criar artimanhas para que isso aconteça. Agora, quando é mais pequeno, né, na faixa etária da Maiara, a gente acaba trabalhando muito no lúdico. O lúdico, ele é o essencial, é o lúdico mesmo. Não é o brincar, porque às vezes a criança fala assim... O pai chega, o que você fez hoje? Ah, eu brinquei. Sim, e geralmente eles respondem isso, né, Sim. Mari? Eu brinquei com a dama, com alguma coisa. E o Samuel, ele fala muito que ele brincou com a boca do jacaré, mas é porque ele não gosta de escovar os dentes. E aí a gente a gente briga e ele não gosta de escovar, ele chora muito. É normal no autismo não gostar de pentear cabelo, escovar os dentes, né? E ele tem essas dificuldades. Ele chora pra lavar a cabeça. Então, assim, o Bruno tem trabalhado muito com ele em essa parte relação a isso. sensorial dele, né?
Isso, e aí, às vezes a gente pensa que a criança está só brincando, mas são brincadeiras que trabalham ali, tanto no psicológico da criança, Sim. na aprendizagem da criança. Tanto que agora ele fala que ele tem que escovar os dentes igual o jacaré escova os dentes. Às vezes é no brincar que a criança aprende, né? E onde Sim. nós trabalhamos diversas habilidades. Então, mesmo com aquela dificuldade ali, ele escova, lembrando do jacaré, e aí chora um pouquinho, mas daqui a pouco passa, e ele fala que ele tá com o dente branquinho igual o do jacaré. E, gente, é muito interessante a forma como a psicopedagogia, o TO, como é feito, né? Esse desenvolvimento ali com as crianças. Eu acredito que, muitas das vezes, na avaliação ali, você passa para o pai e descreve, como você comentou, todo o jeito da criança, Sim. como ela age em certos momentos. E ali já o pai percebe o tanto que é necessário realmente uma intervenção. Sim. Mayara, já teve casos de você iniciar o acompanhamento e a criança, às vezes, ficar muito retraída, não querer fazer conforme é ensinado ali e às vezes querer até parar de ir e você conseguiu contornar essa situação ali? Como você falou, já teve casos da criança chegar lá bem retraída e depois sair com autonomia. Sim. Mas nesses casos que a criança, acho que eu não tô conseguindo desenvolver certinho a pergunta, mas nesses casos que a criança tem essa dificuldade ali e às vezes quer desistir, não quer mais ir, é uma criança já maiorzinha. Sim, já aconteceu e nós buscamos, né, trazer na maioria das vezes são até adolescentes, né? Sim, eu não essa quero, parte é a fase mais chato, difícil, né? porque é chato. Então, nós buscamos, né, trazer esses adolescentes com algo que eles gostem. Por isso que é importante conhecer o paciente, né? E descobrir o que eles gostam, né? E usar isso a nosso favor, né? E aí, fazer de tudo para que eles comecem a gostar de ir para a sessão e de fazer o acompanhamento. O acompanhamento seu vai até que idade, Mayara? Então, normalmente vai, assim, a psicopedagogia é até a fase adulta, né? Mas, na maioria dos casos, é até uns 15, 16 anos, né? Que eu atendo. Eu nunca atendi, assim, adultos, mas... Mas a psicopedagogia, uma dúvida, ela entra também em crianças, adolescentes de 18, 20 anos, já teve casos? Sim, de crianças, né, até Porque a fase às vezes tem um adulta. atraso maior, né, Mari? Às vezes até essa demora em procurar ajuda faz com que a criança tenha que continuar esse acompanhamento ali na adolescência, depois de Sim. adulto, né? Sim, trabalhar a autoestima, né, com adolescentes. E eu já atendi, por exemplo, adolescentes de até 17 anos, 17, 18 anos. E assim, quando a gente fala na parte da alfabetização, se eu tenho uma dificuldade lá na minha pré-alfabetização, eu vou levando essa minha dificuldade Para minha vida para minha adulta, vida pra minha adulta, adolescência. para minha vida adulta, para minha adolescência. Como eu vou aprender a fazer uma análise de texto? Eu preciso ter uma boa leitura. Para me ter uma boa leitura, eu preciso ter passado por uma boa alfabetização. E nós vemos, Mari, adultos com dificuldade na leitura, né? Temos. Tem muitos adultos. E muitos. Que na hora de ler, trava, gagueja, não consegue ler, não consegue concentrar, não entende o que tá lendo. Não consegue compreender a pergunta que está sendo Isso. feita. E aí você precisa refazer essa pergunta. Tudo isso é algo que vem ali da pré-alfabetização. Então, a Mayara, ela entra isso. Nós tivemos há uns anos atrás, né? Uma menina do ensino médio, né? Sim, Que a dificuldade dela era só em fazer a leitura e compreender. Só? Não, é muito. Quando a gente fala essa palavrinha só, uma leitura, se ela não for ampla, se ela não tiver conhecimento, se ela não tiver amplitude de desenvolver essa leitura, ela não consegue responder. Eu costumo dizer o seguinte: um leitor, ele só se faz leitor se ele tiver compreensão do que ele está lendo. Sim, com certeza, sem dúvidas. Dentro do texto, eu preciso reler o meu texto de 3 a 4 vezes para que eu possa ter uma resposta exata. A primeira leitura é uma leitura. A segunda leitura eu vou ler com um olhar mais atraente. A terceira leitura eu vou começar a compreender Entender o contexto. E a quarta leitura eu consigo fechar, porque eu consigo trabalhar tudo isso. Eu trabalho com fichário, então quando eu vou ler, eu já vou anotando tudo.
essa leitura. E a Maiara, a psicopedagoga, ela entra com isso, ela vai te auxiliar nesse Sim. processo. Mari, você que é professora, proprietária ali da clínica, né, lida com tudo isso todos os dias, qual a sua sugestão que você sugere para os profissionais, para os professores que lidam com crianças com essa dificuldade na aprendizagem, Mari? Ela é bem ampla, né? Hoje, nós temos os famosos PEI, né? Que é o que a gente utiliza em clínica, mas também pode ser usado no contexto escolar, né? Que é o plano pedagógico, né? Individualizado dessa criança. Essa leitura dessa criança, essa parte quando a gente vai trabalhar com uma criança que a gente observa que ela está tendo dificuldade de aprendizado, diminuir esse texto. Fazer um texto com 3 parágrafos. São parágrafos menores. Existe até a quantidade exata de caracteres para uma pessoa que tem o TTAH. Então, um parágrafo que seja uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Perguntas mais assertativas, perguntas mais claras, né, que a criança... Claro que eu não vou colocar, né, supostamente, como é o nome do texto, mas às vezes eu tenho que colocar. Qual é o nome do Mas é texto? necessário na aprendizagem daquela criança, Exato. com aquela dificuldade que ela Apresenta, tem, né? Que né? ela apresenta. Na parte matemática, se eu tenho dificuldade em língua portuguesa, eu vou ter dificuldade nos demais, porque são interpretação. Então, se eu Como que eu vou for... entender a questão de matemática se eu não sou... consigo? Então, na minha época de professora, que eu fiquei bons anos, né, na educação, Sim. e tenho orgulho disso, sou apaixonada por sala de aula, mas a gente teve uma época que a gente tinha que fazer o nosso plano de aula, ele tinha que ser direcionado para toda a disciplina. Então, o mesmo conteúdo que eu trabalhava na língua portuguesa, eu fazia matemática, história, geografia, ciências e artes. Eu dava conta, né? Geralmente eu conseguia fazer, eu via com outro olhar. Então, se eu pegasse a língua portuguesa, eu ia trabalhar... nós temos a árvore, né? Que dia 21, agora foi o dia da árvore. Então, lá eu trabalhava no texto, língua portuguesa, a árvore, em matemática, trabalhava a árvore, em ciências e história e geografia. Ai, como que eu poderia fazer isso? Eu já trabalhava esse contexto para que eles conseguissem assimilar tudo. Então, eu preciso ajudar ele. Sim. Eu preciso fazer que essa criança desenvolva. Não adianta só falar, é uma criança que só corre, uma criança que só pula, uma criança que... Não, eu preciso Mari, trazer... é totalmente possível? É possível. Porque, geralmente, no ensino, a gente vê que são salas abarrotadas, né? É possível, desde que o profissional tenha interesse em trabalhar dessa forma, né? Assim, semana passada, no nosso episódio anterior, eu estava até comentando com a Maiara, com o pessoal da clínica, onde a gente teve uma visita técnica e nós estávamos comentando. Os pais lutaram muito pro autismo. Parabéns. A gente está tendo muita conquista, graças a Deus, e graças aos esforços dos pais. Sim. Mas a criança que tem TTAH, ela também precisa. Precisamos focar nesse assunto que tem agora, TOD, né? a criança que tem outro transtorno, precisa. Então, a gente precisa focar um pouco também nas outras crianças. Não adianta eu fazer um projeto político que eu não posso soltar fogos, eu não posso ter música alta, e eu só pensar numa criança autista, num idoso e num animal. E o restante? Será que as outras crianças neurodivergentes também não têm problema com tudo isso? Então, quando eu faço um plano de ação voltado para esses 3 passos, eu esqueço dos demais. Sim, com certeza. É algo que tem que ser falado, né? Como eu comentei no nosso episódio anterior, o TDAH às vezes é deixado de lado, passa despercebido, as pessoas acham, é frescura, é como eu te falei, as pessoas elas rotulam muito como birra, como falta de limite, de regras. Exatamente. E acaba que nas escolas a gente vê essa dificuldade das professoras também. É até por isso que é necessário, né, trabalharmos também com essa preparação dos profissionais, né, dos professores hoje. E eu falo que está em falta, né, falar mais sobre esse assunto e preparar esses profissionais para atender crianças com essas dificuldades. Exato. Não adianta a gente só trabalhar em cima do TEA. Uma criança que tem um transtorno de autista, provavelmente
ele vai ter uma outra comorbidade. Sim. Provavelmente é o TTAH, ou o TOD, ou outro transtorno presente. Então, não vem assim só para um. A gente precisa trabalhar no todo, no geral. A gente precisa entender que são transtornos. São transtornos e todos os transtornos, eles precisam ter ajuda. Sim. Não é uma birra, não é uma falta de educação, não é um desleixo do pai. Mari, pra gente finalizar, Mayara, existe algum mito sobre essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem que você queira desmistificar? Sim, vários, que a criança ela não é capaz, né? Como eu falei, né? Os pais às vezes, rotulam os filhos, né? É preguiçoso. E não é assim, gente. Não é, né? Algo está acontecendo e precisamos investigar. E por isso que é importante o acompanhamento psicopedagógico. Existe algum mito que você queira frisar também, Mari? Que às vezes é muito dito, que você recebe muito na clínica? É aquele básico que a gente conhece no dia a dia, né? Ele não aprende nada, ele é burro. Você ouve isso muito, Mari? Muito. E ninguém, para começo, né? É até triste dizer isso, né? Eu ouvi isso dos próprios E pais. falar, quando a gente fala para os nossos filhos, você é burro, você está colocando para ele uma sentença que não é dele. A gente tem que falar para os nossos filhos, meu filho, não foi dessa vez, não deu certo, mas você vai estudar, vai dar certo na próxima. A gente precisa fazer com que ele se sinta especial, enganjado, que ele vai conseguir. Motivado, né? Se eu falo, né, pra mim, ou, né, chego, viro pra criança e falo, nossa, mas você é burro, né? Eu vou internalizar isso. E ela vai acabar acreditando E ela vai naquilo. acreditando nisso. Então, não é assim. Muitas vezes ela nem vai tentar fazer diferente, Não. justamente porque ela vai acreditar naquilo que você disse. Se você é uma pessoa mais velha, que já sabe de tudo, que pra ela é um exemplo, e tá Exato. dizendo que ela não é capaz, então ela se sente incapaz mesmo. Sim. No meu período de escola, nós tivemos uma criança que ela mesma já falava, minha mãe falou que eu sou burra. Olha isso. A minha mãe já fala que aconteceu isso, aquilo, comigo aquilo, outro. Então, ela já tá internalizado aquilo ali pra ela. A gente precisa fazer diferente, né? Ninguém é burro. Todos nós somos capazes de aprender. Sim. E às Basta vezes apenas ter de o lugar maneiras certo. diferentes, Diferente, né? respeitando o ritmo, né? Cada um tem o seu ritmo, cada seu criança tempo. tem a sua forma de aprender, que Sim. é onde a psicopedagogia atua, né? Isso Ô, mesmo. Mayara, foi muito bom recebê-la aqui. Mari, Nós que é sempre um agradecemos. prazer recebê-la também nos nossos estúdios. Estamos muito felizes em sempre trazer muito conhecimento para esses pais que buscam conhecimento em nossos podcasts, né, Mari? Procuram entender melhor as neurodivergências. E aí, como que a gente pode deixar um recado aí para os pais que estão passando por essa fase aí de percepção da dificuldade de aprendizado do seu filho? O que você quer deixar aí de recado para esses pais, ajudando eles no auxílio, falando para eles em relação da importância de procurar ajuda? Deixa um Sim. recadinho para os pais aí. Bom, para ficarem atentos, né, aos alertas e buscarem um profissional, né? Não deixarem sempre para depois, né? Porque o acompanhamento psicopedagógico, quanto antes, é melhor para o desenvolvimento, né, dos filhos. Então, buscarem ajuda de um profissional. O quanto antes, Sim, né, Mayara? com certeza. Sempre a gente bate muito nessa tecla, né, Mari? É muito importante a intervenção o quanto antes. Uhum. Mari, quer deixar um recadinho para os pais em relação a essa parte da psicopedagogia, da importância de procurar? Fica aberto aí o espaço para você. Bom, como a Mayara disse, é excelente, né, essa procura, essa busca de informação, porque essa criança ela precisa desenvolver, ela precisa aprender. A psicopedagogia, ela vai trabalhar nessa área, ela vai estar atuando dentro desta área de desenvolver esse aprendizado dessa criança. Buscar sempre, né? Não deixar de buscar. Hoje nós estamos com a Mayara trabalhando conosco, atuando como psicopedagoga. Nós estamos à disposição também, se vocês precisarem de alguma pergunta, fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, a gente está lá para responder sim. Atualmente, a gente está atuando dentro desse contexto, né? Psicopedagogo, basicamente, mas na área da psicopedagogia, mas nós estamos vendo também de iniciar como reforço pedagógico, para que auxiliar essas crianças também no reforço.
Que eu volto a dizer que o reforço pedagógico Sim. é diferente da psicopedagogia. O reforço pedagógico, a criança, ele leva o conteúdo que ele está aprendendo na escola. A pessoa que está lá com ele, esse profissional que está com ele vai auxiliar nessa realização dessa tarefa, nesse contexto escolar. A parte da psicopedagogia, ela vai investigar e trabalhar nessa dificuldade que foi entender, né? Como ele aprende. Sim. Entendeu? Então, são contextos diferentes, Sim. tá? Psicopedagogo e a professora de reforço pedagógico. Nós, atualmente, estamos atuando em ambas as áreas. Essas áreas, infelizmente, como eu já disse, né? Os planos de saúde não atuam conosco, mas nós estamos lá para fazer parceria, para conversar com os pais, para auxiliar eles em todos os pontos que possíveis. Passa o endereço da clínica mais uma vez, para quem se interessar em ir lá, conversar com vocês, fazer uma avaliação, Sim. quem sabe, às vezes está na dúvida, não sabe se realmente tem necessidade. Geralmente, quando tem essa dúvida, tem necessidade, né, Mari? Sim. É assertivo. Teve dúvida é porque necessita de uma ajuda de um profissional. Bom, nós estamos localizados na rua João Gonçalves de Oliveira, 322, Centro. Nosso contato é 67-99647-1665. Foi um prazer recebê-las aqui mais uma Prazer é vez. todo Eu nosso. repito para vocês que é maravilhoso, agrega muito conhecimento para nós, tira dúvidas. Eu que sou mãe atípica também, assim, me sinto muito bem acolhida ali na clínica Aba Arco-Íris. Costumo falar isso para todos. Sou bom. muito bem recebida todos os dias lá. E, pessoal, você que tem alguma dúvida, tá vendo a dificuldade do seu filho, às vezes, de aprender algo simples. Não é a questão de preguiça, não é como as meninas comentaram, não é preguiça, a criança não é burra, cada um tem o seu tempo, a sua forma de desenvolver, e aí eles estão preparados para entender a forma como essa criança vai aprender, a forma como passar o ensinamento para elas, né, Mayara? Sim. E é muito importante procurar ajuda o quanto antes. E principalmente em relação ao TDAH, que às vezes passa despercebido. É uma criança muito acelerada, muito desatenta, é hiperativa. Gente, o hiperativismo também é necessário um acompanhamento. É muito importante. E também a gente precisa dizer que nós estamos lá para atender crianças atípicas e típicas, né? A Mayara, ela Sim. atende tanto crianças atípicas como Então típicas. vamos quebrar entendeu? esse mito aí de que clínica é só para criança Só- neurodivergente. sim, Né? Isso. Para as crianças e adolescentes, né, que são típicos, nós trabalhamos fortalecendo, né, as habilidades que já são adquiridas e também agora. Hoje eu... Ai, gente. Começa vamos lá. aí também. Vamos lá. Então, como que eu vou começar? Peraí. Pede, por favor. Sobre as crianças típicas, né? Atípicas e Então, não atípicas. O atendimento, né, para crianças e adolescentes, né, típicos. Atípicos e típicos. Atípicos e típicos, vamos lá. Então, atendimento para crianças e adolescentes, né, típicos, nós fortalecemos já as habilidades, né, que já são adquiridas e também prevenindo possíveis dificuldades. É muito importante que as crianças típicas também façam esse acompanhamento. E é esse mito que eu quero quebrar, porque às vezes as pessoas veem a clínica como um local apenas de crianças neurodivergentes, crianças que já são com diagnóstico do TEA, né, ou da dislexia, do TOD, mas Exato. não é só para essas crianças o atendimento da clínica, também para crianças típicas que às vezes precisam de um acompanhamento ali para o desenvolvimento das habilidades que já têm, né? Então isso é muito importante deixar muito bem claro para vocês, mães e papais, que o atendimento na clínica Aba Arco-Íris é livre, tanto para crianças típicas como atípicas. E é muito importante iniciar o quanto antes. Ali numa dificuldade do dia a dia, é importante procurar a ajuda de um profissional. E ali eles abraçam a gente, realmente, a gente se sente abraçado. Eu gosto de frisar isso porque eu sou cliente ali, estou ali com os meus filhos. E o desenvolvimento, assim, comigo foi muito rápido. Na segunda semana, eles já estavam se sentindo em casa. A primeira semana foi aquele choro, aquela dificuldade. Na segunda, eles já estavam se sentindo em casa, super apegados aos profissionais ali. E, assim, querendo chamar para aniversário, para tudo, né? Bom sorvete, Tomar né? sorvete, tem que chamar a Sempre me tia, chamam. tem que chamar... Exatamente. A tia Mari tá me esperando, desse jeito. Vamos, a gente tá atrasado. Todo dia eu ouço uma pérola dessa. Então, é muito importante procurar ajuda e dar mais atenção aos casos de TDAH, aos casos que são, às vezes, passa despercebido no dia a dia.
Gente, foi muito prazeroso recebê-las aqui e já vamos deixar o próximo episódio marcado para falar um pouquinho mais, porque esse assunto é vasto, é muito conhecimento, é muita coisa para ser comentado. Então, assim, não tem como falar tudo em um episódio só. Todos os dias a gente vai entendendo um pouquinho mais de cada neurodivergência, de cada dificuldade, de cada criança, cada individualidade de cada um, né, Mari? Perfeito. Exato, isso mesmo. Ali na Clínica Arco-Íris, eles estão de braços abertos para receber vocês. Vamos para o próximo episódio com a Mari Elza e vamos ver qual vai ser o próximo convidado. Obrigada, Mayara, pela sua presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Sucesso ali com essa parceria com a Mari. Tenho certeza que você tem trazido muito, agregado muito conhecimento, trazido muita evolução ali para as crianças. Mari, muito obrigada mais uma vez. E fiquem de olho, você que quer entender melhor e ver os episódios, ver os recortes, entre lá no nosso JL Podcast no Instagram. Corre lá, já segue a gente e compartilha cada recorte, cada episódio, cada conhecimento que nós estamos aqui para agregar para você. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau.